Ok, já oramos, já dissemos amém. Agora deixa eu ver se o meu iPad vai funcionar. Funcionou. Sem pânico. Hoje de manhã, nós começamos a falar sobre missão e nós estamos tratando o tema de igreja local, impacto real, e a nossa ideia é ver como que a igreja local pode e deve impactar a sua comunidade. Nós vimos hoje pela manhã que nos foi dada uma missão pelo próprio Senhor Jesus, e essa missão não foi completamente original ali de Jesus, ele estava seguindo nos passos do plano eterno de Deus, que foi desenvolvido desde lá do início do Antigo Testamento. Nós vimos isso, por exemplo, com o chamado de Abraão em Gênesis 12, como o propósito de Deus era para que, através do povo de Deus, de Israel, todas as famílias da terra fossem abençoadas. Aquela promessa que foi dada a Abraão e que no seu descendente seriam abençoadas todas as famílias da terra, foi cabalmente cumprida em Cristo Jesus. Como? Naquilo que nós vimos em Apocalipse 5:9, em que, através do seu sangue, ele comprou indivíduos de toda tribo, povo, língua e nação para Deus. A bênção a todas as nações finalmente chega em Cristo Jesus. Ele então nos comissiona a ir. Ele é o enviador, ele envia a sua igreja para que nós possamos ir e fazer discípulos de todos estes povos, etnias, tribos que ele comprou, das quais ele comprou indivíduos com seu próprio sangue. Essa é a nossa missão. Então nós meditamos sobre enviados com uma missão. Hoje à noite, seguindo, logicamente de hoje de manhã, eu quero pensar um pouquinho sobre mãos à obra, cumprindo a missão. De manhã, enviados com a missão, mãos à obra, cumprindo a missão. E de manhã, eu apresentei para você aquela definição que acho muito precisa, de Kevin DeYoung e Greg Gilbert, sobre o que é a missão da igreja, e eu vou repetir para nós esta noite, e aí será esse o nosso ponto de partida, tá bom? Nós definimos com eles, ou nós citamos aqui a definição deles, concordando com os nossos irmãos, que a missão da igreja é ir ao mundo e fazer discípulos, proclamando o evangelho de Jesus Cristo no poder do Espírito e reunindo esses discípulos em igrejas, para que eles adorem o Senhor e obedeçam aos seus mandamentos, agora e na eternidade, para a glória de Deus, o Pai. Uma das ênfases de John Piper sobre missões, sobre evangelismo e fazendo missões para a glória de Deus, é que o fim último da igreja é produzir a adoração de Deus entre os povos. Missões existem. A missão da igreja existe, porque a adoração não existe entre os povos. Não foi assim que ele nos encontrou, em um estado em que nós não adorávamos o Criador. Nós proclamamos então o Rei para que ele seja conhecido, temido, para que nos regozijemos nele e o sirvamos. Para que haja adoração, para que Deus seja engrandecido. Essa é a maior de todas as missões que poderiam nos ter sido dada. Ninguém neste mundo pode desempenhá-la, senão aqueles que são equipados pelo Espírito Santo de Deus. A sua igreja. A sua igreja. Essa é a nossa tarefa. Essa é a nossa missão. Hoje eu quero continuar vendo todo esse tema e toda a ideia de mãos à obra, o nosso cumprimento da missão em Lucas Atos. E hoje você vai abrir a Bíblia comigo e vai me acompanhar um pouco mais essa noite do que hoje pela manhã, porque nós vamos passar por alguns textos, pensar sobre algumas ideias ao longo de, especialmente Atos, mas tendo sempre o Evangelho de Lucas também em nosso pensamento. E eu quero desde já lhe convidar a abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. Abra a sua Bíblia em Atos capítulo 1. Deixa a sua Bíblia aberta
neste capítulo. Antes de nós prosseguirmos, no entanto, nós precisamos entender algo bem simples que você já deve saber, é que o livro de Atos dos Apóstolos é, na verdade, o segundo volume da obra do evangelista Lucas. O evangelista Lucas escreveu 2 livros no Novo Testamento. Um deles é o que nós conhecemos como o Evangelho segundo Lucas. O segundo volume dessa obra é o livro que nós conhecemos e temos hoje no Novo Testamento, chamado de Atos dos Apóstolos. Todos aqui já viram aqueles autores que escrevem tomos gigantes, livros gigantes, e o que eles fazem? Eles geralmente dividem estes livros, esta obra grande, em volumes, para se tornar um pouco mais manuseável. É assim que facilita para a gente. Às vezes há uma sequência lógica, uma sequência cronológica. O primeiro é escrito antes do segundo. Os 2 não são escritos ao mesmo tempo, divididos no meio. Mas há um período de tempo. A mesma coisa aconteceu com Lucas. Desde o início, eu imagino, ele pretendia escrever 2 volumes. E Lucas é o que mais escreve no Novo Testamento. Se você juntar Lucas e Atos, sua obra é incrível, gigante. Então nós temos, na obra de Lucas, volume 1, o Evangelho segundo Lucas, volume 2, Atos dos Apóstolos. Se você, por exemplo, em Atos 1, ler comigo os primeiros versos, ele diz: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos, por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, foi elevado às alturas. Se você depois, em casa, chegar em casa, no seu quarto aqui, né, curioso para continuar lendo as Escrituras, saiu daqui, vai direto orar e abrir as Escrituras, você vai ver lá em Lucas 1, como isso se encaixa com o que ele está falando aqui. O seu primeiro, então, relato é Lucas, e agora nós temos o segundo. E Atos dos Apóstolos, o seu segundo volume, é um relato histórico de Lucas, um relato histórico da vida e missão dos primeiros cristãos logo após a ascensão do Senhor Jesus. Então, por que Lucas, o único dos 4 evangelistas, decidiu adicionar um segundo volume ao seu evangelho? Nós não sabemos, podemos apenas imaginar algumas coisas. É possível que a intenção dele tenha sido escrever a história do início do cristianismo em um sentido mais amplo, cobrindo muito mais tempo que os demais. Ao contrário dos demais evangelistas, Lucas junta a história de Jesus, no volume 1, com a história do início da igreja, a história da igreja primitiva. Então você vê que Lucas cobre uma porção imensa do primeiro século da história do cristianismo. No Evangelho, cobrindo a história de Jesus, ele cobre mais ou menos 30 anos, digamos, de história. E depois, após a ascensão de Jesus, ou da ascensão de Jesus até o aprisionamento de Paulo em Roma, nós temos mais cerca de 30 anos. Então, mais da metade do primeiro século, 60 anos, os primeiros 60 anos da história da igreja, são cobertos por Lucas. Nós temos uma riqueza, então, desse nosso escritor. Para ele, para Lucas, as 2 histórias, a história de Jesus e a história da igreja, vão juntas, são indissociáveis e são fundamentais para a narrativa da igreja. E eu gosto muito de como ele inicia Atos, porque ele nos diz aqui, nesse segundo volume, que lá no primeiro ele havia escrito sobre tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. A conclusão, então, lógica, é que o que ele faz agora no segundo volume é dar continuidade ao que Jesus faz e ensina, porém agora através do Espírito Santo, mediante os apóstolos. Está entendendo? No primeiro volume ele registrou tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Entende? Começou a fazer e a ensinar. A conclusão é que agora ele continua relatando o que Jesus continua fazendo, só que agora entronizado à direita de Deus Pai no céu. Todo mundo me acompanhando? Todo mundo comigo ainda? Essa é a riqueza que nós temos aqui. É possível, portanto, pensar no livro de Atos como uma confirmação do Evangelho.
Lá no Evangelho de Lucas, nós temos a obra salvífica de Jesus, aqui em Atos dos Apóstolos, a realidade da salvação, o Evangelho na prática, o que é que ele realmente, o que é que ele faz na vida dos discípulos. Como os discípulos que andaram com Jesus, foram transformados por Jesus, se tornaram discípulos de Jesus, iniciam a sua missão. Leia comigo Atos 1:8. Aliás, antes de lermos Atos 1:8, eu quero que você volte comigo a Lucas, capítulo 24. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Abra sua Bíblia ou ela vai aparecer em algum lugar aqui. Lucas, capítulo 24. A partir do verso 44. Todos comigo? Nós lemos o seguinte, nós temos aqui a versão lucana, a versão de Lucas, da grande comissão que nós lemos hoje de manhã, em Mateus. Verso 44, a seguir, Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas o quê? Todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Vós sois o quê? Testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então os levou para Betânia, erguendo as mãos, abençoou, e ele é assunto aos céus. Veja, nós temos aqui a comissão do Senhor Jesus aos seus discípulos, enfatizando o fato de que eles seriam o quê? Testemunhas destas coisas. Em Atos capítulo 1, verso 8, nós lemos, mas recebereis poder, as palavras de Jesus, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Veja, é assim que Lucas junta os seus dois volumes. Lucas, o Evangelho termina com o discurso de Jesus e a comissão de Jesus aos discípulos, dizendo, vocês devem ficar em Jerusalém, esperar o poder do alto, o Espírito Santo, e então vocês serão minhas testemunhas. Jesus é assunto aos céus. Começamos o segundo volume como? Jesus, mais uma vez, ainda conversando com os discípulos, dizendo, fiquem aqui em Jerusalém, como ele havia dito lá em Lucas. Esperem, vocês serão revestidos do alto com poder, e vocês serão o quê? Minhas testemunhas, onde? Até os confins da terra, todas as nações. Vê como nós estamos prosseguindo cronologicamente, logicamente no discurso? Quando nós voltamos para o Evangelho de Lucas, nós vemos Jesus reiterando tudo o que havia sido escrito a seu respeito lá no Antigo Testamento. E Jesus abre as suas mentes, as mentes dos discípulos. E ele lista 3 coisas importantes para eles ali. E aí nós vemos que há uma necessidade bíblica para essas 3 coisas. Eles precisam ser testemunhas delas, porque há uma necessidade bíblica. Primeiro, Jesus disse que era necessário que o Filho do Homem, que ele sofresse. E depois que ele, morrendo, ressuscitasse dos mortos. Correto? Terceira coisa que ele fala em Lucas 24. Por último, ele diz, e eles deveriam então proclamar o quê? Tudo isso é para arrependimento, visando o perdão de pecados, que seria proclamado às nações, começando em Jerusalém. Não foi assim? Desses 3 elementos bíblicos, sofrimento, ressurreição, proclamação a todas as nações, apenas o terceiro ainda não foi completo. Percebe? Apenas o terceiro continua em quê? Andamento.
Essa é a missão da igreja. Jesus fala sobre estas coisas, ou destas coisas, vocês serão minhas testemunhas. Se você ler os discursos, as pregações evangelísticas das testemunhas em Atos dos Apóstolos, você vai ver como eles enfatizam o sofrimento, a morte e ressurreição de Jesus e a proclamação do evangelho para arrependimento e perdão de pecados. Atos dos Apóstolos, portanto, é um livro a respeito da missão que Jesus confiou aos seus discípulos, aquela tarefa a qual Jesus confiou aos seus discípulos na grande comissão. O enredo principal da história em Atos diz respeito à expansão da mensagem de que Jesus Cristo havia sofrido, sido crucificado, mas ao terceiro dia fora ressuscitado por Deus e declarado Messias e Rei, e portanto a fonte de salvação. Como no Evangelho, a missão do Filho de Deus foi resolver o maior e fundamental problema da humanidade, a nossa inimizade com Deus. Como seres humanos pecadores como você e eu podem se aproximar de um Deus que é totalmente puro e santo? Em que consistia esta salvação cuja fonte era o Senhor Jesus? Perdão de pecados e a concessão do Espírito Santo àqueles que eram perdoados e salvos. Assim, Atos dos Apóstolos contém a descrição da obra missionária da igreja primitiva, a qual tinha o seu centro na atividade contínua de Jesus na proclamação de suas testemunhas. Jesus continua a operar, continua a fazer e a ensinar em Atos, porém mediante o Espírito Santo, através dos apóstolos. Jesus continua a fazer e a ensinar hoje, assentado à destra de Deus, através do Espírito Santo, mediante a sua igreja, suas testemunhas. Vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Jesus nasce e em toda a narrativa de Lucas ele caminha em direção a Jerusalém, o centro da salvação mundial. A igreja é inaugurada em Atos e ela caminha de Jerusalém para as nações. Muito bem, se nós queremos então aprender um pouco sobre o impacto que a igreja pode desempenhar e deve desempenhar na sociedade, eu creio que nós não podemos esquecer Lucas, Atos. Porque nós temos aqui o primeiro exemplo de discípulos indo ao mundo cumprindo a missão, de Jerusalém até aos confins da terra, representando as nações para as quais Deus os havia enviado. Não é verdade? Então nós precisamos ver que impacto foi esse. Como que Lucas, tão preocupado com a missão da igreja, registra o impacto que ela teve na comunidade na Judeia e na Ásia Menor, Roma, Grécia, Itália como um todo, enfim, até os confins da terra. E a primeira coisa que eu quero falar com você, ou pensar com você, após essa introdução, nós vamos ver algumas coisas assim, que dizem respeito à missão, e por isso nós não vamos expor um texto só. Mas, vamos lá, vamos caminhando. A primeira coisa que precisamos, ou que eu quero ver com você, é a missão das testemunhas. Não precisamos passar muito tempo aqui, nós já lemos alguma coisa, inclusive hoje. Vamos ver mais outras coisas. A missão das testemunhas. Do início de Atos 2 até o final, Atos 28, o último capítulo, você tem uma série de testemunhas que são levantadas por Deus para levar a proclamação do Evangelho adiante. Nós sabemos que nós temos vários personagens, mais de 90 personagens aparecem em Atos, porém a narrativa poderia ser dividida, quem sabe, em dois personagens principais, personagens humanos, sem contar Deus e o Espírito Santo. Personagens humanos, o apóstolo Pedro, na primeira parte, o apóstolo Paulo, talvez nos últimos 2 terços de Atos.
Porém, a história, a narrativa de Atos não é sobre esses homens. A narrativa de Atos, o foco de Lucas está sobre o progresso e avanço da palavra de Deus através das testemunhas de Cristo. Percebe a diferença? Lucas não estava interessado em nos dar uma biografia de Pedro, dos primeiros anos do ministério de Pedro. Ele não estava preocupado em nos dar em detalhes um relato das viagens missionárias de Paulo. Ele é muito seletivo, como todo historiador. Ele seleciona o que ele nos quer apresentar de forma a enfatizar o seu enredo principal. E esse enredo principal ele começa a desenvolver lá no Evangelho de Lucas. Sabe qual é? Que a palavra de Deus, o Evangelho de Deus, ele será triunfante, ele prosseguirá triunfantemente a despeito da oposição. Jesus tem oposição nos evangelhos, ele morre, a oposição imagina que havia derrotado, ele triunfa sobre a morte. A palavra de Deus triunfou, o verbo de Deus triunfou, a despeito de toda a oposição dos líderes judeus, toda a oposição dos romanos e suas autoridades. Chegamos em Atos, as testemunhas avançam com a proclamação do triunfo do Filho de Deus. E essa palavra avança, progride, cresce, se expande a despeito da oposição. Logo no início, nos capítulos 1 a 5, nós temos Pedro e João. Eles pregam o evangelho, são presos 2 vezes. Pedro é revitalizado pelo Espírito Santo e aquele que era um discípulo vacilante de Jesus, agora é um leão feroz e diante do sinédrio, ordenando que ele parasse de pregar em nome de Jesus, ele falou, não posso. Julguem entre vocês mesmos. Eu devo obedecer antes a vocês do que a Deus, de forma alguma. Vocês podem me açoitar, continuarei pregando. A palavra avança, mesmo com oposição. Mas lá, na descida do Espírito Santo em Atos 2, nós temos o discurso de Pedro. O primeiro, bem sucedido, milhares de conversões, pregando a palavra de Deus. Simples, cristianismo puro e simples. Mas veja apenas um verso, no capítulo 2 de Atos, verso 38. Se nós pudéssemos pensar aqui no destaque da mensagem de Pedro. No capítulo 2, verso 38, nós lemos. No 37, após o seu discurso, citando ele, explicando o que estava acontecendo com o Espírito Santo entre eles, ou neles, no verso 37, ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Qual o impacto da igreja? Nós pregamos o evangelho. Qual o impacto do evangelho? Ele abre os olhos de pecadores para Deus, ou endurece o coração daqueles que permanecem sem arrependimento. Que faremos, irmãos? Conclusão de Pedro, respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão de pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pedro cumprindo a sua missão, o impacto de Pedro, aqueles à sua volta. Mas Pedro também prega um segundo sermão no templo após a cura daquele coxo. No capítulo 3, versos 24 a 26, se você continuar lendo comigo. Pedro explicando o que havia acontecido e que o poder não vinha dele, mas de Cristo, ele diz, e todos os profetas, verso 24, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias, vós sois os filhos dos profetas e da aliança de Deus, que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão, e na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Você já viu isso hoje? Nós já lembramos essa passagem hoje. Você vê como a missão, ela volta para a promessa de Deus a Abraão, a aliança de Deus. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vós outros, para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Sabe qual é a primeira coisa que você aqui hoje comigo deve fazer para cumprir a missão de Deus, impactar a sociedade, a comunidade? Afaste-se de suas perversidades. Seja um discípulo
do Senhor Jesus e obedeça o seu comando. Esse era o testemunho deles. Veja, eles não estavam aqui a priori preocupados em revitalização de Jerusalém ou dos arredores. Por mais importante que isso possa ser, ou plantação de árvores, ou qualquer outra coisa que seja, a missão deles era urgente demais, que vocês se arrependam dos seus pecados. Pedro não foi omisso ou lento em falar para aquela audiência: vocês mataram o autor da vida. Os seus pecados aqui, essa noite comigo, os seus pecados, os meus pecados, enviaram o autor da vida para a cruz. E cada um se aparte de suas perversidades. E o evangelho sofre oposição, eles são presos. Na segunda ocasião, eles querem matá-los, mas eles não são mortos, são açoitados. Eles saem se regozijando porque foram dignos de serem açoitados, de sofrerem em nome de Cristo Jesus. Era essa convicção que eles tinham. Essa comunidade que ficou admirada com Atos, ou com a igreja em Atos 2, daqui a pouco nós vamos voltar para esse texto. Isso não tem a ver com a missão. Eles não estavam admirados por nenhum impacto social que a igreja estivesse causando, alguma transformação social. Eles não foram perseguidos por conta de nenhuma transformação social, nenhum impacto, nenhuma revitalização, nenhuma esperança que eles por acaso causassem na sociedade. Sabe por que eles foram perseguidos? Porque nós perseguimos o Mestre Jesus, e Jesus falou: se eles perseguiram a mim, eles vão perseguir vocês também por causa do meu nome. O mundo não suporta o evangelho. Loucura para este mundo. E é por isso que nós somos perseguidos. A igreja não se torna relevante no mundo porque ela faz boas obras para a comunidade, para o seu bairro. O Estado faz isso melhor do que você. O mundo aí fora, ricaços, fazem isso com mais intensidade que nós podemos fazer. Essa não é a missão da igreja. Essa não é a relevância que nós podemos ter na sociedade. Mas a única palavra da qual nós somos os únicos portadores sobre a terra. E os únicos com a missão de levar a todos os povos. Nós somos perseguidos e o evangelho avança muito mais em meio à perseguição. Leia Atos com cuidado. Atos é a primeira evidência, o primeiro exemplo de que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Leia com cuidado e observe. A igreja está se consolidando nos primeiros 5 capítulos de Atos. Em Jerusalém, a igreja está se expandindo. Há oposição, sim, mas está se expandindo. No capítulo 6, a partir do capítulo 6, os horizontes começam a se alargarem. Especialmente porque nós temos no capítulo 7, no capítulo 6, nós temos Estevão entrando na narrativa. No capítulo 7, Estevão prega para os judeus. Eles ficam furiosos com a mensagem feroz, verdadeira, mas feroz de Estevão, dizendo: olha, sabe o que está acontecendo hoje aqui? Os pais de vocês no Antigo Testamento perseguiram cada um dos profetas que Deus levantou. Não é nenhuma surpresa que vocês agora perseguiram e mataram o último e o grande profeta, o próprio Filho de Deus. Percebe como vocês estão na mesma linha daqueles pais de outrora? Eles não aguentaram esse sermão. Apedrejaram Estevão, nosso primeiro mártir. E o que aconteceu? A igreja começa a se expandir. Lembra que Jesus falou: serão minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra? Parece que tudo estava ficando bom demais em Jerusalém. E aí vem uma perseguição, e como resultado da perseguição de Estevão, a igreja começa a se expandir. Nós temos outras testemunhas aparecendo na narrativa, como Filipe,
levando o evangelho ao etíope, levando o evangelho aos samaritanos. Imagina, os samaritanos párias da sociedade para os judeus. O etíope, eunuco, pária da sociedade para os judeus, sequer poderia se tornar um prosélito, sequer poderia se converter ao judaísmo por conta de sua deficiência. E o evangelho começa a se expandir, os horizontes começam a se alargar, as testemunhas começam a ir em meio à perseguição. Percebe como a igreja avança a despeito da oposição? É essa a narrativa de Lucas. É isso que ele quer que você preste atenção, que ele quer que você note. Pelo menos um dos grandes temas da sua narrativa, quando você lê Lucas e Atos. E aí nós chegamos no capítulo 9. No capítulo 9 nós temos a conversão de Paulo. Aí você já sabe. Comissionado para ir aos gentios. Daqui a pouco nós vamos ver um pouco de Paulo. Ele se converte no capítulo 9. Depois disso nós temos Pedro novamente, no capítulo 10 e 11, levando o evangelho a Cornélio, um gentio. Ele se converte, o evangelho começa a ser testemunhado a todos os povos. A narrativa de Atos relata a conversão de Paulo 3 vezes. No capítulo 9, Paulo mesmo, aliás, Lucas conta como se deu a conversão de Paulo. Nos capítulos 22 e 26, o próprio Paulo reconta a sua conversão em 2 defesas diante de um tribunal que o acusa, não é, formalmente de algum tipo de crime. Eles querem entender o que está acontecendo. E eu quero apenas que você perceba a unidade que nós encontramos em Atos em termos de missão e testemunho. Abra comigo a Bíblia, a sua Bíblia no capítulo 26 de Atos. E veja o chamado de Paulo. Veja comigo se esse chamado está alinhado com a grande comissão dos discípulos de Jesus. Atos 26, essa é a segunda vez que Paulo reconta os eventos da sua conversão a caminho de Damasco. Versos 16 a 18, nós lemos assim. Mas levanta-te. Antes disso, para pegar um pouco de contexto, verso 15, então eu perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés. Porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados, herança entre os que são santificados pela fé em mim. No capítulo 9, no capítulo 22, Paulo é chamado de testemunha de Cristo Jesus. Quando Paulo fala do seu chamado e ministério, ele cita Isaías 46, verso 9, onde nós temos um dos cânticos do servo sofredor de Isaías, o servo levantado por Deus para remir a Israel, mas também os povos. E a promessa de Deus através do servo era que nele Israel seria redimido, mas Deus o colocaria também como luz para os gentios. Isaías recordando a promessa e a aliança de Deus com Abraão. Lembra? Paulo, quando fala do seu ministério e da sua missão, ele se coloca na linha, digamos assim, sucessória do servo sofredor de Isaías. Jesus é o grande servo sofredor de Isaías e se viu nessa mesma posição. Paulo está dizendo, é essa a minha missão. E qual era a missão do servo? Qual era a missão de Jesus? Qual a missão dele? Ser testemunha para Israel e para os gentios. Estamos na mesma esfera de cumprimento da grande comissão. Nos capítulos, então, 13 em diante, nós temos as viagens missionárias de Paulo, e aí naquela altura de Atos, o evangelho já chegou até os gentios, e nós temos então a expansão até chegarmos em Roma com a prisão de Paulo, e Paulo pregando o evangelho no capítulo 28 em Roma.
Essas são as testemunhas que nós encontramos, várias delas, muitas delas, no livro de Atos, contando a mesma história. Sabe aquela comissão lá de Lucas 24? Que vocês serão minhas testemunhas, testemunhas do meu sofrimento, da minha ressurreição e da proclamação do evangelho para a remissão de pecados a todas as nações? Lucas nos conta dizendo a história, veja, as primeiras testemunhas fizeram exatamente isso. Essa era a pregação deles. Aquela mesma de que Paulo fala em 1 Coríntios, nada me propus saber entre vós, não preguei qualquer outra coisa, senão o quê? Cristo e este crucificado, para que o poder seja dele. Mas a segunda coisa que eu quero notar com você aqui, são os relatos que Lucas faz, os resumos que Lucas nos apresenta no decorrer. Lucas era um excelente escritor. Não subestime a capacidade literária de Lucas. Leia com muito cuidado o Evangelho e Atos. Ele era fantástico. E eu quero ver com você alguns desses resumos que ele faz do progresso e da expansão da igreja. Como que a igreja impactava Judeia, Samaria e os confins da terra. Como que eles eram relevantes na sua sociedade. Como que a igreja se expandia, se multiplicava. Lado a lado com o progresso do evangelho. O sucesso da palavra de Deus era o sucesso das missões cristãs. Eu vou recolocar isso para nós. O sucesso da palavra de Deus é, no presente, o sucesso das missões cristãs. E eu quero ver com você, então, o progresso do evangelho e a expansão da igreja. Um dos temas principais de Lucas Atos é o avanço, como eu disse, e triunfo da palavra de Deus a despeito da oposição. E o impacto e avanço da igreja em Atos estão inseparavelmente relacionados com o triunfo da palavra de Deus. Nós temos aqui em Lucas, em Atos, relatos desse progresso. E um dos instrumentos, veja só, quando escritores até hoje da antiguidade, quando escritores, bons escritores pelo menos, querem enfatizar alguma coisa, algum tema no seu livro, eles têm vários dispositivos para isso. Mas um deles é a repetição. Eles repetem alguma coisa. Repetem algumas vezes para você prestar atenção. O que eles estão falando para você é, olhe, preste atenção no que eu estou dizendo. Está vendo? Estou contando de novo. Preste atenção. Ou seja, isso é importante. Por exemplo, 3 vezes Lucas se refere ao martírio de Estevão. 3 vezes a história da conversão de Cornélio. 3 vezes ele relata a conversão de Paulo. 3 vezes ele menciona o decreto apostólico que foi instituído lá no concílio em Atos 15. 3 vezes a missão de Paulo aos gentios é manifestada, a missão de Paulo aos gentios em resposta à rejeição dos judeus é registrada por Lucas. Ele quer que você preste atenção nisso. E ele repete outras coisas. O fato de Atos conter uma série de resumos que relatam o progresso do evangelho é uma evidência inconfundível de que esse é um tema central no livro. Mas o que é que eu estou querendo dizer com resumos que relatam o progresso do evangelho? Está com Atos aberto aí? Atos capítulo 2 e verso 47. A gente vai passar por alguns poucos versos. A igreja recebe o Espírito Santo, a igreja é inaugurada. No verso 27, Lucas diz, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso, acrescentava-lhes quem? O Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Ok? Nós fazemos uma transição, então, para um novo período de testemunho. Nós tivemos o primeiro, nós temos mais uma rodada de testemunhas. Como que Lucas encerra esse próximo período? Capítulo 6 e verso 7. Veja esse refrão. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Está vendo? Ele está dando um relato do progresso da palavra. Crescia a palavra em lugares chaves na narrativa. Ele então nos conta mais uma rodada de testemunhos da palavra de Deus. E veja o capítulo 9, verso 31. Após a conversão de Paulo, a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia,
Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Crescia. A palavra de Deus avança, a igreja faz o quê? Cresce. A palavra de Deus triunfa, a igreja de Deus cresce. O evangelho de arrependimento de pecados é pregado e a igreja cresce. Ele então nos dá mais uma rodada de testemunhas. E aí veja Atos 12, 24. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Atos 16, 5. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Atos 19, 20. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Atos 29, 30, 31. 28, 30, 31, por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugaram, onde recebia todos os que procuravam, pregando o reino de Deus e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus, no último versículo de Atos, continua sendo pregada. Você percebe isso? Esses resumos do progresso do Evangelho são usados por Lucas por algumas razões. A primeira delas, e simples, é marcar a transição de um evento ou período de crescimento para o outro. Eu mencionei isso brevemente enquanto falava de um e de outro. Havia um período de testemunho, e aí ele encerrava com um resumo do progresso da palavra de Deus após esse período de testemunho. Mas, dentre outros propósitos, o segundo que eu quero destacar para você. Ao relatar o progresso da palavra de Deus, os resumos enfatizam consistentemente que quem causa o crescimento, tanto do progresso do evangelho como o crescimento da igreja, quem é? O próprio Deus. Atos 12, 24 provavelmente estava por trás na mente de Lucas em todos os outros relatos. Atos 12, 24 diz, entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. A força criativa, preste atenção, olhe para mim, eu sei que você está cansado. A gente não está quase concluindo não, porque eu não vou mentir para você. Mas está mais perto do que longe. Tenha fé. Então veja só, a força criativa por trás da noção do crescimento da palavra, aqui nesses relatos que eu coloquei, relembra a parábola do semeador que Jesus contou em Lucas 8. Quando a semente cai em boa terra, ela faz o quê? Cresce, se multiplica. A palavra de Deus é pregada, e quando ela é pregada com o poder, com a energia que o Espírito Santo nos fornece, ela encontra um terreno fértil, espera no seu coração hoje, e ela cresce e se multiplica. E assim a igreja cresce e se multiplica. Isso nos mostra que eles estavam confiantes em quê? Em que eles confiavam para o avanço da igreja, para o impacto da igreja em Jerusalém, Samaria, Judeia, em Roma. No poder ativo e criativo da palavra de Deus. Não é difícil entender por que Jesus insistia que fazer discípulo tinha a ver com ensinando-os a guardar, obedecer, não só saber, conhecer, ensinando-os a guardar tudo o que vos tenho ensinado. John MacArthur, em seu livro, qual é o livro? Não é Com Vergonha do Evangelho, eu acho que é Discipulado Segundo Jesus. Eu acho que ele tem um chamado Discipulado Segundo... O Evangelho Segundo Jesus, obrigado. É uma trilogia. Com Vergonha do Evangelho, o Evangelho Segundo Jesus, o outro não lembro qual é. Nossa, não lembro. Mas nesse Evangelho Segundo Jesus, ele conta a história de um dia em que ele estava no seu gabinete pastoral e um judeu que morava no bairro passou em frente à igreja, ao templo, e resolveu entrar nesse dia. E pediu para ir até o seu gabinete, algo que não era marcado nem nada, mas tudo bem, vamos lá, vários pastores na igreja, ele era o pastor titular, ele foi e queria conversar com John MacArthur, e ele entrou para conversar com ele, e resumindo a história, ele falou assim para o pastor MacArthur, veja, eu sou judeu, essa é a minha criação, conheço a Torá, eu queria que você
agora me explicasse, me convencesse de que esse Jesus que você prega aí é o Messias prometido. Eu não acredito nisso, mas eu vejo vocês aí falando isso o tempo inteiro, cumprimento das promessas. Eu quero que você me convença de que Jesus é mesmo o Messias prometido. Imagina, você pastor, assim, a queima-roupa, né? Como assim? Espera aí, vamos tomar um café primeiro. John MacArthur falou o seguinte, pegou uma Bíblia, falou assim, olha, eu não vou conversar com o senhor hoje não vou falar nada. Primeiro eu vou passar uma tarefa de casa. Eu quero que o senhor vá para casa e leia o Evangelho de João. Está aqui, abriu, mostrou o Novo Testamento, eu quero que o senhor leia o Evangelho de João e volte aqui quando tiver lido e a gente conversa sobre as perguntas que você me fez. Tá bom, foi embora. O judeu foi embora, John MacArthur sai para tomar um cafezinho, eu acho, e aí os outros pastores, o staff da igreja está por ali, e ele conta o que aconteceu. E aí ele fala, aí ele pediu para conversar comigo, aí os outros pastores falaram assim, alguns, e o que é que o senhor fez? O que é que o senhor falou? Qual foi o argumento que o senhor usou? Ele falou assim, não, eu dei para ele o Evangelho de João e pedi para ele ler. Aí um dos membros da equipe falou assim, mas foi só isso que o senhor fez? O senhor só deu o Evangelho de João para ele? Foi isso? Imagina a resposta de uma carta. Mas ele diz que, ele falou simplesmente, como assim eu só fiz isso? Você tem noção do poder da palavra de Deus? Eu entreguei uma dinamite para ele. Se esse negócio explode, não fica nada. Você acha que tem algum argumento que eu pudesse lhe dar naquela hora que iria ser mais poderoso do que a palavra de Deus? Algumas semanas depois ele retorna, entra lá de novo no gabinete de John MacArthur. E aí, você leu? Eu li. Você já leu todo o Evangelho de João? Eu li várias vezes o Evangelho de João. Eu quero lhe dizer apenas que eu estou plenamente convencido de que Jesus é o Messias prometido, Filho de Deus, e que eu não posso viver mais sem Ele. Eu quero esse Jesus. Enfim, por que eu estou contando essa história? São vários outros relatos que nós temos na história do cristianismo e que pastores aqui poderiam contar coisas semelhantes para você. Eu tenho uma impressão que nós não cremos tanto na palavra de Deus e no testemunho cristão como nós dizemos que cremos, inclusive os reformados como eu. Nós falamos que cremos no poder da palavra de Deus, mas duvidamos profundamente em nossos atos. Nós cremos na palavra de Deus, contanto que nós temos algo para auxiliar, para dar um suporte, para tornar este evangelho mais atrativo, para tornar a nossa igreja mais bonita, atrativa, as cores, as luzes, o LED, tudo. Contanto que nós temos uma boa filosofia por trás, uma boa psicologia por trás para dar suporte. Nós dizemos que cremos na palavra de Deus, mais alguma coisa. Estou generalizando por questão de argumento. Mas você entende o que eu estou dizendo? Se nós de fato cremos na palavra de Deus como as primeiras testemunhas, sabe como você impacta Anápolis? Pregando o evangelho, sendo fiel à sua missão. As demais coisas nos serão acrescentadas. Buscai primeiro o quê? O reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. A ordem parece ter sido invertida em alguns corações, em alguns ministérios. Buscai primeiro todas as demais coisas, se sobrar tempo, a gente busca o reino de Deus e a sua justiça. O avanço, o impacto, o poder, a relevância da igreja em Atos não estava em nenhuma outra coisa, senão no avanço e triunfo da palavra de Deus através de testemunhas vacilantes, fracas, como Pedro, como João, que antes queria descer fogo sobre Samaria, mas foi lá com Pedro em Samaria orar para que eles também recebessem o Espírito Santo. Entende? Porque o poder não estava nestes homens fracos como você e eu. Na palavra de Deus. Charles Spurgeon fala que o evangelho de Deus, a palavra de Deus é como um leão. É como um leão. Você não precisa defender um leão. Deixa ele solto. E ele vai fazer o serviço. Ele vai fazer o trabalho. Palavra de Deus. Com tudo isso, eu não estou dizendo, e no final eu vou enfatizar isso um pouco mais, que ação social, boas obras, que essas coisas não são importantes, porque são muito importantes.
e que não são parte da natureza da igreja de Cristo e do cristão, porque são no seu devido lugar, mas nós estamos falando da prioridade da igreja, da missão da igreja, a tarefa que nos foi dada por Jesus. E nós vemos exemplificada aqui em Atos. O interesse de Lucas, bem como de Paulo, era demonstrar o avanço da palavra de Deus, causado pelo próprio Deus, mediante a propagação do evangelho através do testemunho dos crentes. E agora, em terceiro lugar, aí nós chegamos lá, nós vamos fazer aquela pergunta. E o impacto social em Atos, onde está? Como que a igreja impactou aqueles à sua volta? Nós já lemos um texto hoje, em Atos capítulo 2, versos 42 a 47. Nós vemos como eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão dos santos, nas orações no partir dos santos, como que eles vendiam suas propriedades e não havia entre eles ninguém que tivesse necessidade alguma. Isso se repete em Atos capítulo 4, onde nós temos um outro relato semelhante da maneira como a igreja vivia. Não havia entre eles ninguém que tivesse necessidade alguma. Em Atos 6, nós temos um dos primeiros problemas da igreja. As viúvas dos helenistas estavam sendo preteridas pelo cuidado dos hebraístas, dos judeus. E aí os diáconos são instituídos, lembram? Para quê? Eles precisavam servir à mesa, eles vão até os apóstolos e falam, olha, vocês têm que nos ajudar com a distribuição de alimento, a coisa não está legal. Lembra da resposta de Pedro? Vamos procurar homens que sejam capazes, cheios do Espírito Santo, homens de fé, e eles vão ser encarregados de servir. Vê como é importante? Eles vão ser encarregados de cuidar dessa área, porque é uma área importante, tanto que os diáconos foram instituídos, correto? Mas e Pedro e os demais apóstolos? Eles falaram da prioridade deles. Nós, porém, continuaremos nos dedicando ao quê? À palavra e à oração. Cada coisa no seu lugar. Mas nós temos um impacto social da igreja. E o que acontece no Novo Testamento como um todo, não só em Atos, encontra um paralelo no Antigo Testamento, onde nós encontramos leis que protegiam o pobre, o órfão, a viúva e até o forasteiro em Israel. Eu falei isso hoje de manhã, não falei? Eles vinham para Israel e nós temos leis, na lei de Moisés, para protegê-los, porque isso era importante. A diferença, no entanto, é que enquanto em Israel isso era limitado pelas fronteiras nacionalistas, eles eram protegidos e cuidados enquanto eles estavam onde? Na nação de Israel, dentro da nação de Israel, não fora dela. Israel cuidava daqueles que estavam dentro, percebe? No Novo Testamento isso é extrapolado, os limites são extrapolados e se tornam limites universais, porque a igreja está em todos os lugares. No entanto, eu quero que você perceba uma coisa. Uma outra semelhança entre o Novo Testamento e Atos é que a grande ênfase, e em Atos em especial, Atos e o Antigo Testamento, é que tudo isso que nós lemos aqui, Atos 2, Atos 4, Atos 6, o cuidado que, a oferta que Paulo levanta para aqueles que estavam passando fome em Jerusalém, alguns anos depois que isso aconteceu lá em Jerusalém. Tudo isso acontece dentro da comunidade, dentro da igreja de Deus. Refletindo aquilo que nós lemos em outro lugar, que nós devemos sim cuidar de todos ao nosso redor, mas principalmente os da família da fé. Nada disso daqui é ação social como nós conhecemos, no sentido de o que é que eu posso fazer para melhorar esse bairro, jogar um futebol com a moçada, fazer um sopão, nada disso. Eu não estou dizendo que isso não é importante, mais uma vez, é muito importante no seu devido lugar, dentro da expressão do amor, da compaixão da igreja, tem o seu lugar. Mas Atos registra a prioridade e o cumprimento da missão, e a missão não tinha a ver com isso. Todas essas obras eram feitas para os crentes, eram vendidas as propriedades e as necessidades dos crentes eram supridas. O problema com os diáconos era dentro da igreja. Era um problema entre os helenistas e judeus dentro da igreja. A fome, a oferta que Paulo levanta para Jerusalém é para o quê? A igreja de Jerusalém. Não a cidade de Jerusalém. Percebe a diferença?
Essa é a ênfase, os que estão próximos de nós. Como já mencionei, talvez hoje de manhã, Lucas é o evangelista que mais enfatiza os benefícios do evangelho para os párias da sociedade, especialmente os párias definidos pela perspectiva dos judeus, pelo prisma dos judeus. Pobre, publicanos, samaritanos, mulher, forasteiros, especialmente os samaritanos, como eu já falei. Então Lucas é o que mais menciona a palavra pobres em seu evangelho, mais do que os demais. Mulher, o cuidado de Jesus com a mulher, com as crianças, enfim. Craig Blomberg, que estará conosco lá no CTCEB agora em junho, e que você também terá o privilégio de estar conosco ouvindo o nosso irmão ali, ele tem um livro chamado Nem Pobreza Nem Riqueza. Eu não sei se esse livro foi traduzido para o português, creio que não. Onde ele observa, ele trata de toda a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, fazendo uma teologia da pobreza e da riqueza, e ele nota que os pobres em Lucas são aqueles que são piedosos e desprovidos de direitos, as duas coisas. E que a ênfase no pobre desaparece em Atos, quase como por inteiro. A palavra pobre nunca aparece lá, e somente até o capítulo 11 nós temos qualquer tipo de ação da igreja para mitigar essas necessidades, e há uma mudança de ênfase para o rico piedoso em Atos. Porque Lucas não está nos ensinando que Deus invariavelmente fica ao lado do pobre contra o rico. Deus fica ao lado do pobre piedoso, ou do rico piedoso, contra qualquer injustiça ou impiedade. Mas aí nós precisamos avançar. A proclamação de Jesus de Nazaré em Lucas e a manifestação dessa missão em Atos tem a ver com a missão da igreja de solucionar o maior de todos os problemas da humanidade, que é como que nós podemos nos relacionar com Deus e como que Deus pode ser adorado em nós. Concluindo, agora eu vou concluir. Concluindo. Em suma, qual é a missão da igreja de acordo com Atos? A mesma que nós encontramos na grande comissão, com a qual nós abrimos essa palavra. Ir ao mundo e fazer discípulos proclamando o evangelho de Jesus Cristo, no poder do Espírito, e reunindo esses discípulos em igrejas. Paulo reunia os seus discípulos em igrejas e mais, ele fortalecia as igrejas, instruindo os discípulos e instituindo líderes na igreja para que eles multiplicassem e implantassem outras igrejas. Essa era a missão de Paulo. Nós vamos ver mais sobre Paulo amanhã de manhã, se Deus nos permitir. Ir ao mundo e fazer discípulos proclamando o evangelho de Jesus Cristo no poder do Espírito e reunindo esses discípulos em igrejas, para que eles adorem o Senhor e obedeçam aos seus mandamentos, agora e na eternidade, para a glória de Deus o Pai. A igreja em lugar nenhum é encorajada à tarefa de edificar o reino de Deus juntamente com Deus. Essa é uma ênfase equivocada de alguns ministérios e missões. Nós recebemos a incumbência de Deus Pai de edificar o reino. Em lugar nenhum. Em estabelecer o reino na terra. Em lugar nenhum, essa é tarefa de Deus. Nós participamos da expansão da igreja do Senhor, é diferente. Kevin DeYoung, no livro que eu já mencionei, Qual a Missão da Igreja, ele observa que a maioria dos verbos associados com o reino no Novo Testamento são quase sempre passivos. Entrar, herdar, receber. E sabe quem fará novos céus e nova terra, cabalmente? Deus. Ele falou que ele o faria, não falou? Que no final faria novos céus e nova terra. Ele pediu para você participar da construção de novos céus e nova terra. Tem algum texto? Tem evidência? Em lugar nenhum, porque é a tarefa dele. Ele nos deu todas, ele não nos comissionou com todas as suas tarefas, ele nos deu uma missão. Pregue o evangelho, sejam minhas testemunhas, façam discípulos. Mas isso tudo, e eu quero enfatizar isso mais uma vez e por último, significa que o cuidado com os necessitados não é coisa importante, que boas obras não são importantes. Claro que são importantes e necessárias. Um outro problema que
Kevin DeYoung e Gilbert destacam no seu livro é que nós temos aquela tendência de categorizar coisas de modo polarizado. Nós pensamos ou algo é fundamental, por um lado, ou se não é fundamental, é não importante, não tem importância nenhuma. Não tem nada no meio. Então a gente fala, mas se serviço social, ação social, se renovação cultural, se boas obras não são fundamentais, elas não são importantes. Não! A gente tem outras categorias, gente, por Cristo. Algo pode ser fundamental, e a segunda coisa pode ser muito importante. Só não é fundamental. Ela é muito importante. Você tem fundamental, muito importante, importante, mais ou menos, é ruim e não importante, ou quantas categorias você quiser. Mas tem um mundo de espaço entre um extremo e outro. Então, o fato de nós falarmos, ou das Escrituras não colocarem esta renovação cultural, esta ação social, ou até mesmo boas obras como fundamental na missão, não significa que elas não são importantes. Elas não são simplesmente importantes. Elas são muito importantes. Um missiológico, ele escreve falando que na igreja cristã, a proclamação expansiva da igreja era aquela dimensão da missão em que ia para fora. Ia para fora, a força que ia para fora. Em outras palavras, se você quiser uma força centrífuga. Porém, a presença atraente era a dimensão centrípeta, que atraía as pessoas para si. Em outras palavras, as nossas palavras ecoam e as nossas ações atraem as pessoas. Mostram que aquilo que nós pregamos é verdadeiro. É muito importante. Mas isso não é o mesmo que dizer que missão é caridade, ou que missionário é alguém que serve através da renovação cultural. A gente envia o missionário para plantar a igreja. Isso nunca foi escutado, nunca foi falado nisso nas Escrituras, e na história da igreja isso é algo muito novo. O objetivo da missão é a conversão. As pessoas acolhem, ainda esse missiólogo, e adotam a mensagem anunciada pelos missionários, integram-se na nova comunidade de fé e começam a praticar um novo estilo de vida com novos padrões de comportamento. Então a pergunta correta seria: qual é o propósito das boas obras que nós fazemos? Elas servem, dentre várias coisas, para confirmar e adornar a mensagem do Evangelho que proclamamos. Elas servem também para demonstrar o amor e a compaixão de Deus através da sua igreja para o mundo. Mais uma vez, comprovando que somos filhos do Deus Altíssimo. Nós somos como uma cidade edificada sobre o monte que reluz. O mundo vê as nossas boas obras e glorificam ao Pai que está no céu. Mas a nossa missão não é revitalizar o bairro carente para torná-lo mais habitável. O propósito das nossas boas obras, e aqui eu estou citando Kevin DeYoung, é muito importante quando as igrejas precisam determinar quais ministérios empreender, quais missionários apoiar e quais oportunidades encorajar. E uma das maneiras de nós verificarmos se colocamos de fato missões e a missão da igreja em primeiro lugar, é observar em que a igreja investe mais energia e recursos. Eu sei que eu já estourei o meu tempo, mas eu vou pedir 5 minutinhos de sua paciência, ou menos. Quanto energia e recursos é investido em instrução dos discípulos? Quanto que o pastor gasta semanalmente preparando o seu sermão e instruindo a sua congregação? Quanto que você gasta de tempo e energia se instruindo na palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, buscando-a, aprendendo-a, sendo o melhor discípulo de Jesus? Quanto é investido na formação teológica e espiritual de obreiros que plantarão igrejas e liderarão os discípulos no mundo? Nós somos imediatistas por natureza, nós brasileiros. Naturalmente, nós fazemos o seguinte, já vi isso, fui pastor de igreja por 7 anos, não é muito tempo aqui, eu sou um menino, obviamente, em vários sentidos, à frente de outros colegas pastores meus, pastor Tiago, bem mais velho que eu, muito mais experiência.
Mas eu estive lá, e sabe como é que a coisa funciona no geral? É assim, eu quero abrir uma igreja, eu vi isso, estando no time pastoral de uma igreja grande. Vamos abrir uma igreja no bairro tal da cidade. Tá, o que é que a gente vai fazer? A gente vai comprar um terreno, a gente vai construir o templo. A gente vai fazer isso porque a gente já tem um terreno, a gente já viu. Então, essa semana a gente fecha o negócio. A primeira reunião que a gente está tendo. Eu falo assim, e quem vai assumir o pastorado? Não, depois a gente pensa. Mas quem vai cuidar da igreja? Não. Primeiro a gente faz o templo. Depois a gente pensa. E aí, prega qualquer um, vai qualquer um, a gente cuida de qualquer forma. A igreja tem 500 membros, a gente tem 3 outras congregações. Mas vamos abrir mais uma, e aí a gente cuida do jeito que der. Porque o importante é nós termos números. Uma vez, a minha denominação de origem, que não é a sua, que não é a ICEB, resolveu que em 5 anos nós deveríamos plantar 800 igrejas no Brasil. Nós éramos 300 igrejas. Os 2 seminários que nós tínhamos e temos, eles mataram o internato, a denominação. Nós não formávamos mais líderes, mas eles queriam em 5 anos, projeto Colheita, eles queriam em 5 anos, eu acho que era esse o tempo, abrir 800 igrejas no Brasil. Mas ninguém está preparando líderes, ninguém está instruindo os discípulos, ninguém está preparando pastores. Somos imediatistas, nós queremos números. Atos tem números, mas sabe como? Cumprindo a missão do Senhor Jesus, instruindo os discípulos, testemunhando. Eu acredito que há uma imensa anomalia em uma igreja que cresce exponencialmente, talvez às custas de ações sociais no bairro, ou atração por qualquer outra estratégia, mas cujo púlpito, cuja pregação naquela igreja é fraca, superficial. Há uma anomalia terrível ali, há alguma coisa que não está certo. Cresceu, mas não há instrução, não há pregação. Roland Allen foi um missionário inglês que trabalhou na China. Ele escreveu 2 livros que a Vida Nova publicou. Primeiro, Estratégia Missionária de Paulo, eles traduziram e publicaram no mesmo volume. E o segundo, A Expansão Espontânea da Igreja. Em 1900, ele atuou em 1920, escreveu esses livros em 1930, 40. Sabe o que é que ele falava? Há uma tendência agora em alguns grupos missionários lá fora, em que eles resolveram que a prioridade é fundar escolas, hospitais, orfanatos e trabalhar. E o que é que eles fizeram na prática? Quando tudo isso é usado para adornar o evangelho, ele fala, beleza, ótimo, excelente. Mas o que aconteceu na prática é que eles inverteram as prioridades. E sabe o que é que aconteceu? Nenhum desses projetos, na experiência missionária dele, nenhum desses projetos produziu discípulos comprometidos verdadeiramente com Cristo. Superficiais, inchou, mas a palavra não progrediu. Sabe como Atos termina? Abruptamente. Lá na minha igreja, quando eles queriam que eu parasse de pregar, eles desligavam o microfone. Isso é novo. Eu ia dizer uma coisa tão profunda agora, vocês quebraram o clima. Vou ter que dizer porque está aqui escrito, ó, mas agora ele estava no clima, gente. Passei aqui meia hora construindo o negócio. Aí o Daniel ali estragou. Com todo respeito ao Daniel. O que é que eu ia dizer? Para mandar você para casa é o seguinte, Atos termina abruptamente. Paulo está preso. Mas Lucas não nos diz o que acontece com Paulo. Ele morre, ele é solto, simplesmente, acaba. Deixa eu primeiro falar para você, não fique assustado. Lucas, o que é que aconteceu? Lucas não estava preocupado em te dar uma biografia de Paulo. Eu já falei que não era esse o objetivo dele. Ele termina com uma nota altíssima, dizendo que Paulo pregava o evangelho, e mais uma vez citando Isaías novamente, 46:9, dizendo que ele havia sido constituído para a luz, para os gentios. Ele termina do jeito que Atos começou. Indo às nações, ele termina em Roma, indo aos gentios e continuando a pregar. E ali nós terminamos abruptamente.
E aí nós só podemos entender de Lucas, retoricamente, que o que Lucas está dizendo para você é o seguinte: olhe, a missão não acabou. A missão não acabou. É sua a missão, é sua, é sua. Vamos escrever o próximo capítulo de Atos, até a vinda de Cristo Jesus. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos por tua palavra. Te louvamos, ó Deus, porque temos um tesouro em vasos de barro. E a glória é tua, Senhor. Nós nos alegramos nisso. Nós temos o conforto de que tu estás conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E não nos alegramos porque os demônios se nos submetem a qualquer coisa do tipo. Mas nós nos alegramos, ó Senhor Deus, em que o teu nome, o nosso nome está escrito nos livros da vida e que o teu nome é proclamado nas nações e o Senhor é reconhecido, é temido, desfrutado e adorado. Nós rogamos ao Pai para que nós assumamos a nossa parte na missão e sejamos relevantes, biblicamente relevantes para a nossa comunidade, em Cristo Jesus. Amém. Deus os abençoe, irmãos.